Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição e hoje, terça-feira, 2 de janeiro de 2024, a lição 1, ela tem como título Um Cântico para Cada Estação. E a lição de hoje está baseada no livro de Salmos, no capítulo 3, no capítulo 33, do versículos de 1 a 3, no capítulo 109, versículos de 6 a 15. E o que nós podemos ver aqui nesses textos, né, é que nos mostra as diferentes facetas, né, as experiências, né, que os salmistas tiveram e que eles expressaram, né, através dos salmos, os sentimentos que eles estão passando no momento. E o que a gente vê aqui, né, que os salmistas, eles tinham assim Deus como seu escudo e proteção, e eles clamavam constantemente pelo Criador, pela dependência que eles tinham de Deus. Clamavam ao Senhor e Deus os ouvia. E isto era em todos os momentos, né? Poderia ser em momentos de fugas, né, dos seus inimigos, né? Que eles tinham inimigos dentro do próprio povo de Deus. Às vezes não eram nem os inimigos os pagãos vizinhos, né, de Israel. Eram dentro da sua própria família, né? E eles clamavam a Deus por salvação. E Deus sempre estava protegendo e sustentando-os, né, dessas adversidades, né? E quando eles recebiam as bênçãos, né, eles faziam assim, louvores a Deus. E às vezes até mesmo passando por aflições, por lamentos, eles pediam, né, a justiça divina. E nas escritas, né, dos salmos que nós vemos, eles mencionavam o sentimento daquele momento, né? Na adversidade, na alegria, na gratidão assim, a Deus, e oravam em comunhão, e tudo assim em forma de cânticos, né? E os salmos, ele é algo assim maravilhoso, né? Porque os salmos, né, eles são escritos assim, às vezes em forma de hinos, né, que honram, magnificam a Deus por ele ser o criador e mantenedor do universo, por ele ser o governante do mundo e o juiz, né? Existia também salmos de ações de graças, né, que expressavam gratidão, né, dos salmistas, ou às vezes por clamores, né, por libertação de aflições. Existiam também aqueles salmos de sabedoria, né, para mostrar a diretriz da sua vida através de Deus. Salmos que apontavam, né, a Jesus como o Messias, né, como o libertador que viria, né, para todos nós. Existiam também aqueles salmos históricos, né, que recordavam as vitórias, né, que o povo de Israel obteve, né, e destacavam, né, a grande fidelidade de Deus, que mesmo eles sendo pecadores, Deus atuava, né, neles, né. E existe também os salmos assim em forma de poesias,
lindíssimas, né, que enaltece Deus. E sempre o que a gente observa assim, nesses salmos, né, é o paralelismo, assim, a combinação de frases e palavras, ou pensamentos, né, que existe uma simetria para as pessoas entenderem o significado. Existe também aqueles salmos que é falado em forma figurativa, né? Existia também aqueles que expressa totalidade por meio de um par de palavras, que é chamado de merisma, ou alguns que através de jogos de palavras que eles empregavam assim, sons, né? E também tinha aquelas palavras chamadas selar, que mostrava assim um breve interlúdio, né? Aí nós vemos, né, a beleza que é os salmos, né? Por isso que muitas pessoas se interessam por isso. E a lição de hoje mostra que os escritores de salmos fizeram essas mensagens espirituais para cada ponto, cada momento da sua vida, cada estação que eles passavam, né? Como por exemplo, no Salmo 3, percebemos que o rei Davi, ele inicia com uma exclamação e ele diz, olha o que ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Está lá em Salmos 3:1. E aqui ele entra num diálogo, né, com Deus, externando primeiramente o que ele estava, a dor, né, que ele estava sentindo e passando naquele período. E seus inimigos iam multiplicando assim a cada dia. E Davi, o único refúgio dele era Deus, e deve ser para nós também. E ele não se referia aquelas nações pagãs, idólatras, não. Ele estava se referindo ao próprio povo de Israel, que dentro ali do povo de Israel existiam inimigos ferozes contra o próprio Davi, que fala lá no Salmo 3:6. Onde os seus compatriotas tomavam posição contra ele, contra Davi. Pessoas de sua família, a ponto de ter que se ver assim como um fugitivo, né? Como aconteceu com um dos seus filhos chamado Absalão. Vejam que coisa incrível, né? E assim os salmos possuem para cada estação de vida e, e os salmos vão deixando a comunidade com uma ampla gama, né, de experiências, né, e eles vão escrevendo e colocando ali as experiências humanas, né, de sentimento, de dor, de alegria, que através desses momentos é que eles adoravam com mais firmeza o Criador do Universo, como por exemplo, né, os salmos de louvor, hinos, né, hinos assim que magnificam a Deus pelo seu poder, soberania, governo, juízo e fidelidade. O Salmo 33, ele é um bom exemplo de um salmo de louvor, chamando os justos do Senhor para adorarem a Deus, para cantarem, para se alegrar com cânticos, né? Já o Salmo 19 também inicia-se louvando ao Criador e termina exaltando a sua lei, mencionando que ela é boa e justa, né? E Davi, no Salmo 33:1, diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, né? Veja Davi exaltando a Deus como Criador e mantenedor do universo. Outros salmos importantes
São os salmos de ação de graças que expressam assim, gratidão pelas bênçãos recebidas, né, de Deus. E nesse caso nós temos também o Salmo 107, que é feito por Davi, que ele rende graças ao Senhor por sua bondade e misericórdia, que dura para sempre. Por Deus ter resgatado, né, o povo de Israel da escravidão lá do Egito, do cativeiro, né, da Babilônia, de ter libertado o ser humano do pecado através de Jesus, o livramento que Deus deu em várias ocasiões. Existem salmos de clamores por libertação de problemas. Esses salmos expressam assim, a dependência, né, de nós como ser humano para com Deus, né? A ajuda divina em tempos de aflições, momentos difíceis, né? E na Bíblia, né, nós temos o Salmo 22, que já no seu início Davi faz um clamor. E vejam que ele diz algo interessante, olha: Deus meu, por que me desamparaste? Está lá no Salmo 22, versículo 1. Aqui nós vemos palavras angustiantes, né, de um pedido de socorro. Incrível, né, que estas foram as mesmas palavras, né, que Cristo proferiu na cruz, quando ele estava ali morrendo, no gemido de dor. Quando o Salvador foi feito em pecado em nosso lugar. E olha que esse Salmo 22 já havia sido escrito muito bem antes, né, desse momento onde Cristo foi crucificado. Vejam a importância do Salmo. Outros salmos importantíssimos também são os de sabedoria, que apresentam assim, diretrizes práticas, né, para uma vida justa e correta. E o exemplo ideal é o Salmo de número 1. E aqui possui, né, conselhos sábios, né? Embora, conforme estatísticas, né, ele é um dos salmos menos lidos nos lares, né? Porque as pessoas às vezes abrem os salmos mais pelo meio da Bíblia, né? E deixam de ler às vezes salmos importantes. E aqui no Salmo 1, que é um salmista desconhecido, inicia-se falando de uma bem-aventurança, tá? E o salmista vai parafraseando assim, muito lindo, verdadeiramente feliz. É todo aquele que não dá ouvidos, né, a conselho dos maus, que quando percebe que está diante do mal, ele se afasta, e que não se demora no meio daqueles que se escarnecem, aqueles que se escarnecem, é tudo aquilo que é puro, é santo, né? Que fala lá no Salmo 1, versículo 1. Né? Então, um salmo lindíssimo, né? Então, esse salmista desconhecido, ele descreve o prazer dessa pessoa de bem, essa pessoa bem-aventurada, correta, né? E sobre o que ele pensa e pondera durante todo o dia, né, com sabedoria, e de como viver bem. E nós temos na Bíblia também os salmos que apontam para Jesus, né, o Cristo, o Rei, o Libertador, né? E isto foi escrito bem antes de Jesus vir. Praticamente, não é praticamente, é uma profecia, né? E é chamado também de salmos messiânicos. E nós podemos ver no Salmo 110. Aqui ele profetiza
o sacerdócio eterno de Jesus. Em cada geração deste mundo, Deus tem um povo para chamar de seu. E assim o será até o fim dos tempos, né? Sendo Cristo o sacerdote sempre. Inclusive hoje Cristo é o sacerdote nas mansões celestiais, intercedendo-se do mediador por nós. Quando Deus chamou Abraão para ser o pai de uma numerosa nação, de várias formas, Deus abençoou Abraão. E uma delas foi através da aparição de um rei desconhecido na época, na genealogia bíblica, chamado Melquisedeque. Está lá no Salmo 110, versículo 4. Denominado de sacerdote do Deus Altíssimo, que está lá em Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20. E como ele fosse assim o próprio Cristo, né, tivesse aparecido a Abraão para abençoá-lo pessoalmente, né? Então é as formas que Deus utiliza para abençoar as pessoas, e principalmente um servo especial como foi Abraão. E por isso nós temos os salmos históricos, que lembram também, rememoram o passado para ensinar e advertir, destacam a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo de Israel, para justamente ensinar as novas gerações a não repetir os erros de cristãos do passado, para aprenderem a confiar em Deus e serem fiéis na sua aliança. Um bom exemplo é o Salmo 78, né? É um resumo histórico do povo de Israel, alerta e exorta as gerações futuras a aprenderem com falhas do antepassado dos cristãos. Um salmo que fala da história do povo de Israel, desde Moisés até Davi, um relato assim, da bondade e misericórdia de Deus. Uma característica também dos salmos são os salmos em forma de poesias hebraicas, né, que chamam a atenção dos leitores, onde as frases e palavras, né, elas existe um paralelismo, né, e, e as pessoas se interessam, né, por essa poesia. Como, por exemplo, nós temos o Salmo 103 de Davi, que ele diz, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Que está lá no Salmo 10, no Salmo 103, versículo 1. E aqui é um perfeito paralelismo, né, da frase, um louvor irrestrito, inspirado por uma experiência pessoal, né, íntima. Nesse salmo ajuda a entender o significado das partes, né? E o que são assim, muito utilizados nos salmos são os sentidos figurados também das imagens, outra forma, né, dos salmos, para atrair e aguçar os sentidos do leitor, para chamar a atenção, como é o Salmo 17,8, que diz: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Aqui uma imagem figurativa, assim, de ternura, dos cuidados de proteção de Deus, sugere-se uma unidade viva, né? Como o olho e o corpo, né, já a soma das abras, das asas, assim, de um Deus que ele parece assim, um pássaro, né, que ele cuida, protege seus filhos com amor e com carinho. Nos salmos também aparece o chamado merisma, que ele expressa a totalidade por meio de um par de partes contrastantes, né, que mostra como exemplo Salmo 88, versículo 1, onde diz:
O Senhor Deus da minha salvação, dia e noite, clama diante de ti. Clamo diante de ti. Aqui quando o salmista fala que ele clama, né, de dia e noite, ele está querendo dizer assim que ele fazia uma oração constante, diariamente, a todo momento, que ele sempre estava orando para o Criador do Universo, porque ele era dependente de Deus, né? E é assim que nós devemos fazer também. Outra característica dos salmos são os jogos de palavras para evidenciar e destacar as mensagens espirituais que empregam sons das palavras para usar assim como trocadilho, né? Um bom exemplo é o Salmo 96, versículos 4 e 5. Ele usa termos hebraicos, né, como Elohim, deuses, né? Elilim, ídolos, né? Para mostrar os deuses que os pagãos serviam, né, em outras nações, né? E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. E isto Deus tem trabalhado através do Espírito Santo. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, né? Ter entendimento, você passa a ter uma intimidade com Deus como os salmistas tinham. Passa a manusear melhor as escrituras, ter entendimento, né? Assim como os salmistas tinham, Davi, né? Os filhos de Corá, todos eles tinham uma comunhão diária com Deus. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador do Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, que não haverá mais dor, mais morte, mais aflições, não haverá adversidades, não haverá perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto? Com você, minha amiga. Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.